Nada é permanente, exceto a mudança. Heráclito. Bom, essa frase, né, forte, eu quis começar esse vídeo com essa frase, porque nesse vídeo eu vou trazer um pouco da ideia de como a gente pode lidar com as mudanças, né? Mas essa pergunta por si só já é uma pergunta meio engraçada, na minha opinião, porque como lidar com as mudanças, mas a vida é mudança, né? Como essa frase falou, como essa frase do Heráclito, nada é certo, só a mudança é certa. A vida é impermanência o tempo inteiro. Então, na verdade, a nossa grande dificuldade de lidar com as mudanças é a nossa dificuldade de aceitar isso, de aceitar que a vida é movimento, de que a vida é impermanência e de que a vida é mudança o tempo todo. E por a gente estar sempre resistindo a essa mudança é que a gente sofre, né? O budismo fala muito sobre isso, né? As filosofias orientais falam muito sobre essa ideia da impermanência e que é muito importante a gente entender como fluir com a vida, como conseguir... sim, né? Claro que nós queremos planejar um pouco o futuro, queremos planejar um pouco o que vamos fazer, os nossos trabalhos, as nossas questões, mas até que ponto esse planejamento não nos engessa, né? Até que ponto esse planejamento não é, na verdade, uma necessidade de um controle excessivo, que é algo muito característico da mente humana. E é esse ponto que eu queria chegar. A mudança ela é algo tão difícil para a gente porque nós temos muito medo do desconhecido. E a gente tem muita necessidade de controle. Todo ser humano, a mente humana, a nossa psique, ela busca ter controle o tempo todo, né? A gente busca entender a vida, entender o ser, entender o universo. Tudo isso, claro, tudo isso é importante, como eu falei, mas tudo isso, de certa forma, tem uma tentativa de se sentir de alguma forma seguro, de se sentir de alguma forma no controle das situações. E na verdade a gente não tem o controle, né? A verdade é que a gente pode planejar, a gente pode projetar, mas no fundo, tudo pode acontecer diferente do que a gente planejou, do que a gente projetou. E normalmente expectativas geram frustrações, né? Se a gente idealizar demais, com certeza a gente vai se frustrar, porque nada é da forma que está na nossa mente, na nossa idealização. Então, voltando para as mudanças, né? Como lidar com as mudanças? Na verdade, aceitando as mudanças, aceitando esse movimento da vida. E, na minha opinião, trazendo a mente mais para o presente, para o momento presente. Você pode sim, como eu falei, você pode estruturar, você não vai deixar de fazer um planejamento para uma coisa que você precisa fazer, fazer um planejamento, sei lá, financeiro. Você não vai deixar de fazer isso, mas você faz isso de uma forma que você consiga depois voltar para o seu momento presente, para o agora, para o hoje. O que eu estou fazendo hoje? O que eu estou fazendo agora? A sua mente, ela tem que estar... essa dinâmica precisa mudar. A nossa mente, normalmente, ela está o tempo todo no passado ou no futuro. O tempo todo no futuro, né? Ultimamente, eu vejo mais no futuro do que no passado. As pessoas, sim, pensam sobre o passado, analisam e tal, mas a ansiedade é um mal, né, que está muito presente na nossa sociedade, e a ansiedade é a mente no futuro. Você o tempo todo pensando o que vai acontecer, o que eu vou fazer, como que vai ser isso, como que vai ser aquilo, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Então, essa mente está no futuro tentando fazer o quê? Controlar. Ela fica tentando controlar uma coisa que é impossível de ser controlada, que é o futuro. Então, é uma coisa que não faz sentido, né? Se a gente parar para pensar racionalmente, não faz sentido. Você está gastando a sua energia, o seu tempo e se adoecendo para tentar fazer uma coisa que é impossível de fazer. Porque ninguém pode controlar o futuro. Ninguém sabe do futuro.
Então você está investindo a sua energia mental em algo que não vai te trazer resultado nenhum. Provavelmente vai te trazer só um adoecimento. Então, tenta reverter um pouco esse cenário. Vamos pegar a nossa energia mental e colocar no agora, no momento presente, no hoje. E fazer pequenas visitas no futuro para planejar, quando você precisar planejar. E no passado para rever algumas questões, para entender algumas emoções que ficaram, né, paralisadas lá, sempre trazendo para o presente. Onde aquela emoção está em mim hoje? Como aquilo me incomoda hoje? Porque o que importa é o hoje, né? Eu quero planejar, quero fazer tal, beleza, planejei, tá tudo certinho, volta para o hoje. O que eu posso fazer hoje, agora, nesse momento, que vai me levar mais um degrauzinho acima para chegar lá onde eu quero? E assim você está todo dia fazendo o seu planejamento, mas com a mente no momento presente. Isso é uma coisa simples, mais difícil, né? Mais simples. É difícil sim, porque a nossa mente está acostumada, né? É um padrão de pensamento, então é um pouco difícil mudar esse padrão. Meditação ajuda muito, meditar, fazer yoga, são práticas que ajudam muito, né? E aos poucos você vai transformando mesmo a sua vida, você vai diminuindo essa ansiedade, você vai conseguindo estar mais focado nas coisas que você realmente precisa fazer, colocando a sua energia nas coisas que vão te dar um resultado, né? Então, você vive melhor, né? E o que isso tem a ver com as mudanças? Se você está focado no momento, você consegue lidar melhor com essas mudanças, né? Mesmo que seja uma mudança que te surpreenda, uma mudança que te pegue de surpresa, se você está no momento, se você está presente, se você não está com milhões de expectativas futuras, você não vai ficar tão frustrado, você vai conseguir lidar melhor com aquilo, você vai conseguir entender que passo que eu posso dar agora, de uma forma mais tranquila, né? Então, estar presente é uma coisa que ajuda muito também. E principalmente a gente perder esse medo, né? Esse medo do desconhecido, porque mudança traz normalmente algo desconhecido, né? Se a gente pensar no símbolo da mudança, simbolicamente, né, seria a carta da morte do tarô, o arcano 13 do tarô. E a morte é também uma mudança, né? Talvez uma das maiores mudanças, né, que a gente experimenta. E a nossa sociedade não fala sobre isso. Eu até pretendo fazer um vídeo falando sobre morte, luto, em breve, porque a nossa sociedade não fala sobre isso, a nossa sociedade não conversa sobre isso. E isso é uma das mudanças mais fortes, né? Eu acho que se não a mais forte que um ser humano pode experimentar, tanto a morte de alguém querido quanto a sua própria. Né? Que eu acredito que exista uma continuidade de alguma forma, né? Essa consciência continua, mas de qualquer forma é uma mudança de forma, de estado, né? E a gente não conversa sobre isso, a gente tem tanto medo de mudar que a gente nega isso. A gente nega essa mudança, que é uma mudança que vai nos levar para um absoluto desconhecido, né? Que ninguém sabe. A gente nega, a gente finge que não existe. Então, o quanto que a gente também não está negando as pequenas mudanças, né? O quanto que a gente também não nega no nosso dia a dia as pequenas mudanças exatamente por esse medo do desconhecido. A gente fica fingindo que essas pequenas mudanças não vão existir. Eu planejei a minha vida, ela vai acontecer exatamente da forma como eu planejei. Estou na minha zona de conforto, não vou dar um passo para fora dela, né? Então, assim você vai ficando cada vez mais estagnado e cada vez com mais medo de mudar, de dar um passo, de arriscar, né? De ir realmente em busca de algo que simplesmente pulsa dentro de você, uma intuição, uma vontade, uma certeza, mas que você não sabe exatamente como vai ser. E às vezes você não se permite dar esse passo por medo do desconhecido. Então, o medo da mudança é simplesmente necessidade de controle. Medo do desconhecido, que é, em última instância, necessidade de controlar tudo. A gente não controla, né? Então, se a gente aceita que a gente não controla, né? A gente aceita que a gente pode sim planejar, né? Se estruturar de alguma maneira, mas sempre lembrando que tudo pode acontecer, né? E que
Se a gente estiver bem internamente, a gente vai conseguir lidar com o que vier, com qualquer coisa que acontecer. Então é isso. Aproveitem as mudanças, vivam as mudanças, porque as mudanças sempre são grandes aprendizados, maravilhosos para você crescer e se fortalecer na sua história a cada passo, né? Se fortalecer, crescer, aprender, sempre é. Então, abracem as mudanças, menos medo, menos controle e mais presença. É isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.